Segunda Reis, capítulo 1. Amém? Vamos acompanhar então. Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, Deus de Arom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu de encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, e a ti e aos seus 50. Então logo desceu do céu e o consumiu, a ele e os seus 50. Tomou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim disse o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu
e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consulte? Portanto, desta cama a que subiste, não descerá mais, sem falta morrerás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, perdoe a leitura, mas eu não estou com os meus óculos aqui e acabei, tendo dificuldades de ler. Perceberam, né? Bem, irmãos, quando a gente começa a pensar nesse texto, a gente pensa sobre o momento que Israel vivia nesta época. Quando começamos a estudar para meditar sobre esta palavra, descobrimos o seguinte: o autor do livro de 2 Reis, ele é desconhecido. Ninguém sabe quem escreveu este livro, mas a tradição diz que o profeta Jeremias foi o autor deste livro, tanto do livro de 1 Reis, como do livro de 2 Reis. E este livro, ele tem o objetivo de registrar a história dos reis de Israel e também de Judá, no momento onde a nação havia se dividido em duas tribos formaram o reino de Judá e outras 10 tribos formaram o reino de Israel. E assim, durante a existência, desses 2 reinados, começa-se a registrar então a história de cada um desses reis. E quando você pega então o livro de 1 Reis e 2 Reis, você vai ver uma sequência de histórias dos reis, tanto do reinado de Judá, como do reinado também de Israel. Agora, nesse momento, quem reina é Acasias. E se você olhar no último capítulo do livro de 1 Reis, você vai ver uma informação ali no versículo de número 52, dizendo que Acasias não era um rei que seguia o coração de Deus. Pelo contrário, a história de Acasias era uma história de herança, de uma maldade perante os olhos do Senhor. Tanto seu pai Acabe quanto a sua mãe faziam aquilo que não agradava o coração de Deus, e por isso, Deus permitiu que alguma coisa acontecesse na vida daquele rei, abreviando a história da sua vida. O rei cai de uma altura, cai doente, é colocado numa cama, e Elias é enviado para parar os enviados do rei, que iam ao encontro de uma entidade chamada Baal-zebub, que era uma entidade adorada por uma outra nação. E assim, quando Elias para, ele manda uma mensagem dizendo: por acaso não há rei em Israel para que consulte um Deus estranho, que pertence a uma outra nação, e outros povos o adoram e não o povo santo do Senhor. E nesse sentido, há o encontro sendo preparado entre o homem de Deus e aquele homem que governava Israel e que estava numa cama à beira da morte. Esse momento do encontro e as características da vida do homem de Deus fazem, irmãos, uma analogia à igreja de hoje. A igreja que é chamada da noiva de Cristo, a igreja que é a representante de Cristo aqui na terra, mas que hoje tem sido manchada por tantos escândalos,
por tantos acontecimentos que apodrecem, não é, a imagem da igreja perante a sociedade. E a pergunta que nós fazemos desde o começo desta palavra é: qual é a visão que a sociedade tem de nós? Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas sentam conosco para conversar sobre a igreja, qual é a imagem que nós passamos para essas pessoas? Talvez seja a imagem da igreja projetada num canal de televisão. Quem sabe seja a imagem de uma igreja que as pessoas ouvem no rádio. Mas muito daquilo que as pessoas falam sobre nós é resultado daquilo que elas enxergam na minha vida e também na tua vida. Porque se elas vissem uma realidade diferente, com certeza a imagem da noiva de Cristo seria uma imagem diferente daquela que nós ouvimos hoje aos relentos e em todos os lugares que nós caminhamos. O profeta Elias é a imagem de uma igreja verdadeira. E quando nós meditamos sobre a vida do profeta Elias, eu gostaria que você meditasse comigo sobre algumas características de uma igreja verdadeira. Não somos todas, não são todas. Não gostaria aqui de colocar, não é? E não tenho como colocar todas as características de uma igreja verdadeira nesse texto, mas aqui ressalta-se algumas características que são muito importantes nós encontrarmos na vida dos crentes e na igreja de hoje. Elias é um exemplo para a igreja de hoje. E quando meditamos sobre a sua vida, meditamos sobre a relevância de uma igreja nos dias de hoje. Agora acompanhe comigo, porque quando nós lemos, irmãos, os versículos que nós acabamos de ler junto com a igreja, nós percebemos aqui, não é, que há uma identificação de Elias como homem de Deus perante o mundo que ele vivia. Não havia dúvidas, as pessoas olhavam para Elias e diziam: este homem é homem de Deus. E é interessante porque quando nós começamos a meditar, nós vemos o seguinte: os mensageiros de Acasias voltaram para o rei Acasias, e ele perguntou: por que vocês voltaram? Eu não mandei vocês para ir ao encontro de Baal-zebube? E eles falaram: não, olha, um homem nos parou, e esse homem, ao nos parar, mandou uma mensagem para o rei: por acaso não há Deus em Israel para que se consulte Baal-zebube? Por isso da cama subirás e não descerás mais. Aí o rei pergunta, e aqui, irmãos, está o centro desta argumentação, porque o rei pergunta o seguinte: quem era este homem? Qual era a aparência que este homem tinha? Então eles começaram a falar: olha, este homem que disse essas coisas, este homem vestia peles de camelo, este homem, não é, estava cingindo com uma cinta, e assim, não é, ele amarrava esta cinta, o seu roupão com peles, e ele tinha esta característica. E o rei então não tem dúvidas ao afirmar: esse é Elias, este homem é Elias. Ninguém falou o nome dele, ninguém falou da onde este homem vinha, ninguém falou algumas características muito minuciosas sobre a vida daquele homem, mas apenas duas coisas identificaram Elias como homem de Deus. Primeiro, a mensagem que ele trazia. Aquela mensagem era uma mensagem diferente.
Era uma mensagem com autoridade, era uma mensagem que ele percebia que vinha da parte de Deus. E assim, irmãos, nós nos identificamos perante a sociedade, nós nos identificamos pelas nossas palavras, pelas mensagens que saem da nossa boca e dos nossos lábios. É nesse sentido que Elias foi identificado pelos homens e pelo próprio rei, porque ele abriu a sua boca e disse: assim diz o Senhor. E não era qualquer pessoa que falava isto no tempo de Israel. Homens de Deus se levantavam para falar desta forma. E esta mensagem, irmãos, é a mensagem que, ao ser proclamada, se conhece o seu portador. É o tipo de palavras que identificam quem é de Deus e quem não é de Deus. E é assim que Elias foi identificado, pelas suas palavras. E é assim que o cristão tem que ser identificado. Ele tem que ser identificado por uma linguagem sadia e uma linguagem edificante, mesmo que seja uma palavra de confrontação. E esta foi uma característica que identificou aquele homem como homem de Deus, uma palavra que diferenciava a sua palavra de outras que eram dadas perante o rei. Agora pensem comigo, nós vemos hoje, irmãos, cristãos que na verdade acabam se tornando chacota no meio da sociedade pelas palavras que usam, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Gente desbocada, mentirosa, que pratica calúnia, a injúria, a difamação, e ainda tem a coragem de se colocar como cristãos. E a verdade é que nós conhecemos as pessoas pelas palavras que elas pronunciam constantemente, tanto na presença das pessoas como quando estão longe delas. Porque tem gente que não tem coragem de falar na tua frente, mas quando está na frente de um computador e longe das pessoas, olha que palavras que saem daquelas teclas. Esta realidade é uma realidade que mancha a igreja de hoje e que não permite que nós sejamos identificados como uma igreja relevante nos dias de hoje. Se as pessoas olham para você e elas ouvem as palavras que saem dos seus lábios, e mesmo sem você falar que pertence a uma igreja, que é alguém que está próximo de Deus, alguém fala para você assim: olha, eu reconheço Deus na tua vida pelo teu tipo de conversa, pelos assuntos que você fala, por aquilo que você ministra na vida das pessoas, nos poucos momentos que você abre a boca, eu sinto paz e eu sinto edificado. É assim que Elias foi identificado como homem de Deus, com as suas palavras. Ele tinha dado uma palavra dura, uma palavra, irmãos, que ninguém gostaria de ouvir: você vai morrer, rei, você vai morrer. Mas uma simples palavra na frente daquilo, dizendo: olha, assim diz o Senhor, já foi o suficiente para o rei perceber: olha, quem fala é um homem de Deus. Eu pergunto para você: você tem sido identificado nas tuas conversas como um homem e uma mulher de Deus? Será que você já foi repreendido por algum colega seu, por algum parente seu, dizendo: poxa, você fala isso e ainda se diz que é cristão? Você usa esse tipo de linguajar? Você cria esses tipos de grupos para falar mal das pessoas, para minar a reputação de alguém e ainda se diz crente? E é por isso, irmãos, que muitas vezes a igreja não é ouvida, porque quando ela fala, ela não fala com autoridade, ela fala e usa os mesmos termos que o mundo lá fora usa também.
Por isso que Elias, ele é identificado como homem de Deus, pelas palavras que usa, e não apenas pelas palavras que ele usa, mas também pela sua aparência. O rei pergunta: qual era a aparência deste homem? E falam: olha, este homem está cingido com peles e um cinto em sua volta. Ele olha o exterior, e mesmo falando de uma característica exterior, aquele rei consegue identificar: é Elias, o tesbita, o homem de Deus. Sabe que o exterior fala muito sobre a vida das pessoas. Talvez você tenha ouvido alguém falar assim: olha, não importa o exterior, mas o interior. E eu digo para você que o exterior reflete o que está dentro de você. E eu não estou falando só sobre roupas, não estou falando apenas sobre a maneira de vestir das pessoas, se bem que hoje existem muitas pessoas que precisam entender que se você usa uma roupa que não serve para utilizar em um lugar lá fora, muito menos serve para utilizar aqui dentro da igreja. Nós temos que aprender a sermos identificados pela nossa aparência. E a aparência, volto a dizer, não é apenas a roupa que nós vestimos. Quantas vezes, irmãos, somos observados na maneira que tratamos a esposa, o marido e os filhos? Quantas vezes os olhares seguem a vida dos crentes, olhando para eles, para que eles consigam mostrar nas suas vidas a honestidade, quando tem a oportunidade de levar vantagem, mesmo sem ter direito. Quando você recebe um troco a mais e tem que devolver, e aí você pensa: será que eu tenho que devolver mesmo? As aparências identificam quem é um homem de Deus. Palavras e aparências são fundamentais na identificação de um homem e de uma mulher de Deus. E Elias foi reconhecido como um homem de Deus, não porque ele falava e mandava mensageiros dizendo: olha, eu sou enviado do Senhor. Não. A boca daquele homem falava das coisas de Deus. A sua aparência era uma aparência simples, uma aparência humilde, uma aparência de honestidade, de verdade. E ali, mostrando verdade na sua vida diária, Elias então deixa para a sociedade do seu tempo, para os reis, para aqueles que conduziam a vida do povo, um testemunho verdadeiro de uma igreja que deve fazer diferença. Assim somos nós hoje, irmãos. As palavras que dizemos, os comentários que fazemos, naquilo que diz respeito à nossa vida e à vida dos outros, e a nossa aparência, a maneira que procedemos dentro de casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos, possa refletir a verdade de Deus na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, ó: não há nada oculto que não seja o quê? Não há nada oculto que não seja revelado. Aí a gente pensa assim, né? Não, aquele pecado lá que tá. Mas a vida de mentira, as palavras torpes, o engano de uma realidade que não é vivida na sua essência, também vai aparecer, para a vergonha da igreja, mas para a glória de Deus. E é assim que Elias fazia. Elias é de fato o exemplo de uma igreja verdadeira, porque ele conseguiu ser identificado como homem de Deus pelas suas palavras e pela sua vida exterior, pelo seu exemplo naquilo que ele mostrava. E o que ele mostrava não era tanto quanto outros tinham, mas era a verdade. E é isso que é importante. Não importa, não é, quanto você tem na tua conta bancária, não importa se você tem belas roupas ou tem poucas roupas, isso fica em segundo, terceiro, quarto plano, mas o que importa é que aquilo que você é seja autêntico, seja verdadeiro,
mostre quem você é, porque na verdade, se Cristo habita em você, você mostrando quem você é, você vai mostrar algo de bom para aqueles que convivem com você. Isso, irmãos, é a característica de uma igreja verdadeira. Mas há uma segunda lição que nós falamos e identificamos nesse texto. E quando nós meditamos na vida de Elias, nós pensamos também, irmãos, na característica de uma igreja verdadeira, baseado na vida de Elias. E essa característica é que Elias, ele era respeitado como homem de Deus. Não apenas identificado como homem de Deus, mas ele também era respeitado. Observem o que diz do verso de número 9 até o verso de número 15. Há aqui um relato de um confronto entre capitães e os seus soldados com o homem de Deus. Agora, entenda o que está acontecendo aqui. Um primeiro capitão é enviado com 50 soldados, chega diante do homem de Deus e diz assim: olha, o rei está mandando te chamar, desce. Como é que se fala com um homem de Deus assim? Naquele momento, naquele tempo, Elias era a representação de fato do próprio Deus ali. E chega um capitão com a autoridade dos homens e fala assim: olha, o rei está te chamando, desce. E Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os que estão contigo. Isto acontece. Aí vem um segundo, né? Olha, Elias, o rei está mandando, desce, e ainda acrescenta: desce o quê? Depressa. E ele fala: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma você e os que estão com você. Mas há o terceiro que fala com ele, olha, e já chega se ajoelhando: homem de Deus, olha, ser propício à minha vida e à vida daqueles que estão comigo. O rei manda te chamar, e nós pedimos que você tenha misericórdia da nossa vida. E Deus fala com Elias: desce com esse homem, porque não vai te acontecer absolutamente nada. Aqui, irmãos, há uma característica importante na vida da igreja que está sendo esquecida. Elias, respeitado por quem ele de fato representava. Ou seja, se Elias era um homem de Deus e as pessoas viam nele como sendo o homem de Deus, então aquelas pessoas deveriam prestar o respeito que lhe é devido. E isso é algo que nos chama a atenção hoje, porque nós olhamos para aqueles que se dizem que fazem parte do povo de Deus, aqueles que estão caminhando junto com o Senhor, aqueles que cantam nas igrejas, aqueles que falam nas igrejas, aqueles que saem na rua em nome de Deus. E o que nós vemos hoje? Nós vemos uma igreja totalmente desacreditada. Você vê uma igreja envolvida em corrupção. Você vê gente que se chama crente, cristão, sendo processado, porque está no meio desta roubalheira que está assolando o nosso país. Você vê igreja, irmãos, que na verdade viraram verdadeiros negócios. Gente que esquece a verdade da palavra de Deus para extorquir o povo e tirar cada centavo do bolso do povo de Deus. Você vê uma igreja que virou circo, aonde as pessoas não têm a reverência devida à palavra e à casa do Senhor, e vale tudo, e na verdade não há temor de Deus no coração daqueles que se dizem povo do Senhor. Você vê uma igreja mais parecida com o mundo do que parecida com o próprio Cristo. E aí nós perguntamos: aonde está a credibilidade da igreja? Será que você poderia dizer: se eu sou um homem de Deus, toma cuidado com aquilo que você está falando, toma cuidado com o jeito que você fala comigo,
E não estou dizendo aqui que devemos repetir, irmãos, gestos como esse, não é? De morte, porque naquele momento era algo muito específico, mas o ensino aqui é que a igreja precisa ser reconhecida e precisa de fato ser respeitada como a noiva de Cristo. O reverendo Augusto Nicodemos, ele escreve um livro que diz: o que estão fazendo com a igreja? Aonde aborda a falta de respeito, de credibilidade que nós estamos tendo no meio da multidão. E eu sou obrigado, por exemplo, no meu trabalho, a tentar consertar determinadas questões que as pessoas veem e dizem: você faz parte desta igreja também? Você age como estas pessoas? E Elias prova para nós que todo aquele que representa o Senhor Jesus merece ser respeitado, mas para ser respeitado tem que dar-se ao respeito, tem que ser alguém íntegro, tem que ser alguém verdadeiro, tem que ser alguém que de fato viva aquilo que está sendo proclamado. E quando as pessoas olharem para você, elas vão te respeitar como homem de Deus, como mulher de Deus, porque isto é uma característica da verdadeira igreja. Já notou que tem gente que fala assim: olha, eu conheço você. Eu conheço muita gente que não presta, que se diz cristão, mas eu conheço você. E eu sei que você é alguém sério. Eu sei que você não está no meio desta corja toda que está espalhada por aí. E como é bom, irmãos, como é bom nós ouvirmos isto de pessoas que não são tementes a Deus, mas reconhecem que há respeito com aqueles que se identificam com o Senhor e com a sua palavra. Amém? E eu volto a dizer, para se ter respeito é preciso dar-se ao respeito. E muitos de nós que falamos sobre líderes que acabam caindo por causa de desvios de comportamento e até mesmo, por serem pessoas que praticamente estão abandonando a fé e criando uma outra igreja, nós precisamos ter cuidado no nosso dia a dia, porque precisamos ser pessoas respeitáveis. E só seremos respeitáveis se aliarmos o nosso discurso ao nosso comportamento do dia a dia. Assim as pessoas olharão para nós e glorificarão ao nosso Deus que está nos céus. Amém? E por último, a vida de Elias é uma vida que nos ensina sobre a verdadeira igreja, porque nós devemos ser ousados como homens de Deus, assim como Elias foi. Se você pega o versículo de número 16, que é o final desse discurso, você vai ver um homem que foi conduzido à presença do rei. E vejam as circunstâncias que estavam ali. Primeiro, ele estava diante de uma autoridade. Eu acho que a gente pensaria 2, 3 ou 4 vezes para falar diante de um rei, não é? Dizem que para você falar com a rainha da Inglaterra, você não pode estender a mão, você tem que esperar ela estender a mão para você. Tem todo um protocolo, tem toda um ritmo diferente, uma maneira de falar. E Elias está ali diante de um rei, ele também está ali, irmãos, e observem bem, que não se preocupa com o histórico familiar de Acasias, porque como eu mostrei para vocês, Acasias veio de uma família muito ruim, muito maldosa. O pai Acabe era alguém terrível, um dos piores reis que passou pela nação de Israel. Sua mãe da mesma forma. Então, o histórico familiar, a fama de Acasias não intimidou a palavra do homem de Deus. E também algo interessante, o momento difícil do rei.
Acasias estava à beira da morte, com uma sentença de morte sendo ministrada sobre a sua vida por causa do seu pecado. E Elias não deixou que aquela circunstância tirasse da sua boca a palavra que Deus tinha colocado. Alguns tentam amenizar, não é? Olha, está perto da morte, então vamos amenizar, vamos fazer um discurso mais light, não é? Para que ele não se ofenda nos últimos dias da vida dele. Não, Elias foi ousado, assim diz o Senhor. E se você notar bem, ele repetiu cada palavra que o Senhor tinha colocado na sua boca. Se Deus mandou falar, não fale nem menos nem mais, fale o que Deus mandou falar, e você estará diante de Deus com a consciência limpa, e esta palavra redundará naquilo que Deus tem para realizar na vida daquela pessoa. A ousadia de Elias foi independente das circunstâncias que estavam ao seu redor. E a igreja, irmãos, não é uma igreja temerosa, não é uma igreja que tem que ser tímida ou receosa com a palavra que ela leva. Pelo contrário, a igreja de Cristo tem que ser ousada, tem que ser uma igreja que confia que a palavra do Senhor vai produzir frutos, mesmo que seus olhos não enxerguem, mas que você tem que ser fiel àquela mensagem e àquela palavra. Paulo diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia diante deste mundo. E assim que a igreja tem que ser. A igreja não pode pregar apenas o céu, irmãos, ela tem que pregar o inferno também. A igreja não pode falar apenas do amor de Cristo, ela tem que falar também da justiça de Deus. A igreja está aqui para falar com ousadia sobre todo o evangelho, a todas as pessoas, em todos os lugares. E esta é a característica que Elias carregava diante dele. Não se preocupava com a sua própria vida ou com aquilo que aconteceria, mas sim de obedecer aquilo que Deus colocou em suas mãos. E aí eu pergunto para você: será que falta ousadia à igreja de Marechal Hermes? Temos tido ousadia, irmãos, para falar àqueles que nós conhecemos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Quantas vezes você já falou assim diz o Senhor, e aquilo que Deus falou para você, você falou para as pessoas que estão perto de você? Os apóstolos oraram por intrepidez e ousadia para falarem em nome do Senhor. E é assim que a igreja é conhecida, não como uma igreja tímida, não como uma igreja medrosa, mas como uma igreja que sabe que tem a verdade e vai até as últimas consequências para espalhar esta verdade aonde ela passar. A igreja precisa ser uma igreja que passa daquele período que os apóstolos estavam dentro do cenáculo, escondidos, com medo da multidão, e depois que Cristo aparece e o Espírito Santo é ministrado à vida daqueles homens, eles saem com ousadia, eles saem com autoridade para testemunharem a todo mundo a verdade do Senhor. Esta é uma característica da igreja verdadeira, uma igreja ousada, uma igreja que não teme, uma igreja que sabe que os resultados pertencem ao Senhor. Amém? E eu termino dizendo o seguinte: como é que você ficaria se você fizesse tudo isso e no final o rei morresse? Vejam que o rei não foi curado, né? O rei não foi curado. Também não houve mudança de rumo por parte do rei. Você não vê registrado nenhuma palavra sequer mostrando que ele se arrependeu. Ele continuou exatamente do jeito que ele estava durante toda a sua vida, com o coração duro e fazendo aquilo que era mal
aos olhos do Senhor. Mas uma coisa conforta o meu coração quando eu leio esse texto: Elias foi fiel, falou o que precisava ser dito, e talvez os resultados não foram aqueles que Elias esperava. Quem sabe ele estava esperando uma palavra de arrependimento, que o rei rasgasse as suas vestes, colocasse pano de saco, jogasse cinza em cima da cabeça como um sinal de arrependimento, e mudasse o rumo da sua vida. Mas isso não aconteceu. Nem sempre aquilo que você imagina que vai acontecer, acontecerá. Mas uma coisa não podemos perder de vista: precisamos ser fiéis àquilo que Deus pediu de nós. E isso Elias foi. Ele conseguiu ser identificado como um homem de Deus, ele conseguiu ser respeitado como um homem de Deus, e ele conseguiu ser ousado como um homem de Deus. O que falta para a igreja de Marechal Hermes? Se enquadrar nestas características de uma verdadeira igreja. Eu espero que você reflita sobre isso, e certamente algo de muito importante vai acontecer neste lugar, se nós colocarmos em prática esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que esta seja uma realidade nas nossas vidas. Eu quero convidar você a chamar a pessoa que está do teu lado aí. Você vai orar com ela, só hora, tá? Só hora, e você vai orar pedindo: Senhor, aplica esta palavra na vida desta igreja, aplica esta palavra na minha vida, que isto seja uma verdade. Diga para Deus assim: Senhor, que nós sejamos identificados, não pelo crachá, mas pela palavra e pelo proceder. Diga para Deus: Senhor, queremos ser respeitados pela autoridade da vida e da Tua palavra que vive em nós. Diga para Deus: dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para falarmos do Evangelho sem medo, aonde e para quem for necessário. Diga para Deus: eu preciso disso na minha vida, em nome de Jesus. Diga para Deus isso. Ó Deus, Senhor, o teu povo está reunido neste lugar, e nós louvamos o teu nome pela tua palavra ministrada. Eu agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor nos confronta, e o Senhor nos mostra a tua vontade através do exemplo dos teus servos, no qual o Senhor revelaste na tua palavra. Eu louvo o teu nome pela vida de Elias, homem de Deus, e a semelhança de Elias pedimos, Senhor Deus, dá-nos autoridade de vida. Limpa nosso lábio, para que dos nossos lábios procedam palavras que venham do alto, palavras edificantes, palavras abençoadoras. Que a nossa aparência seja a aparência de homens e mulheres de Deus, que o mundo olhe para nós e veja no nosso procedimento as verdades do Evangelho sendo ministradas, não por palavras, mas também pela vida. Senhor, quantas vezes nós envergonhamos o teu Evangelho? Não queremos isso, queremos ser respeitados, para que o teu nome seja exaltado através de nós. Por isso, Senhor Deus, dá-nos o entendimento de uma vida de santidade, de uma vida que reflita a tua palavra, ganhando vida a cada dia. E em nome de Jesus,
Traz, Senhor Deus, ousadia sobre este lugar, intrepidez sobre a vida desta igreja, para que as palavras que sejam ministradas deste púlpito, para que as palavras que sejam ministradas dentro das casas, para que as palavras que sejam ministradas na rua, sejam ministradas com a autoridade do Espírito Santo do Senhor. E mesmo, Senhor, que aos nossos olhos, e até mesmo contra a nossa vontade, as coisas não aconteçam do jeito que nós imaginamos, que sejamos fiéis a este chamado. Nós oramos e nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.